Então, uma boa noite para todos que nos acompanham. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, visitando virtualmente o Centro Espírita Casa do Caminho, aí em Diamantina, e agradecendo desde já pelo convite que nos foi estendido, pelo carinho com que fomos recebidos, rogando a Jesus também que nos abençoe e inspire a todos, para que esses momentos que passaremos juntos possam representar para o nosso coração um bálsamo, possam nos trazer reflexões, possam nos infundir esperança, fé, luz para a nossa jornada. Nós que estamos aqui nesta semana vivendo essas datas em que se convencionou relembrar de alguns acontecimentos marcantes do Evangelho, vamos trazer justamente essa proposta de reflexão para a noite de hoje. No domingo passado, domingo de Ramos, aí, se recorda daquela entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, naquela semana decisiva, semana culminante da sua tarefa enquanto encarnado. Depois nós temos todos esses dias que preparam a sexta-feira, dia da Paixão, do Calvário, e depois o evento culminante da ressurreição, quando Jesus abre de uma vez por todas, daí por diante para a humanidade, os pórticos da imortalidade. Quando Jesus rasga os véus do templo, abrindo para nós esses horizontes triunfantes da vida, para além da morte, para além do corpo, para além dos sentidos. Mas nós vamos buscar hoje, então, fazer uma imersão nesses momentos, nesses fatos e acontecimentos marcantes da história da humanidade, que seguem repercutindo, ecoando até hoje e alcançando-nos o coração, porque o tempo não pôde, de modo nenhum, apagar essa história, apagar essa vida, a glória que iluminou um dia a humanidade terrestre, que segue a nos envolver a todos com o seu amor. Essa glória de Jesus, essa grandeza do Divino Mestre, cuja história, cuja vida ficou marcada, gravada de maneira indelével no coração do tempo, na história da humanidade, na vida de cada um de nós. Então a gente vai tentar fazer uma imersão histórica para perceber o quanto todos aqueles acontecimentos são, em verdade, lições vivas, que nos alcançam também hoje, no ponto em que estamos da caminhada, diante das lutas que nos visitam, trazendo para nós orientações imprescindíveis, para que encontremos o caminho, para que prossigamos para o alvo, como dizia o apóstolo Paulo, aproveitando ao máximo a bênção desta encarnação, aproveitando ao máximo as lutas, o bom combate, as experiências difíceis, as vicissitudes que a vida nos propõe e que muito tem a nos ensinar. E nós vamos fazer essa imersão histórica e espiritual, sobretudo, pelo olhar de um coração que ao longo dos séculos muito tem amado a Jesus. Um coração que naquele tempo do acontecimento, dos fatos, ainda não havia despertado para esse amor, para aquela grandeza, ainda estava preso à sua cegueira, mas um coração que mais tarde, trabalhado pela dor, trabalhado pela vida, soube então aprender a amá-lo, aquele amor não amado, como mais tarde diria Francisco de Assis. Esse coração aqui despertou para aquele amor que o convidou para as glórias do reino, para as bênçãos do Pai. Num primeiro momento ele relutou, não percebeu, não compreendeu a dimensão do que estava diante dele, não compreendeu o valor daquele minuto de um encontro que o marcaria para todo sempre, dali por diante. Mas mais tarde, com auxílio também de corações que por ele se sacrificaram, que por ele fizeram tanto, ele pôde despertar
para a grandeza do amor de Jesus. Nós vamos mergulhar aqui, então, no coração, nas memórias, vamos buscar o olhar e a lembrança do nosso querido Públio Lentulus, ou Emmanuel, que traz esse registro para nós numa de suas obras mais belas, justamente intitulada Há 2000 anos. É o que nós buscamos aqui. Mergulharmos no tempo, fazermos essa viagem em pensamento e em sentimento para 2000 anos atrás, para sentirmos o que foram aqueles momentos, o que foi aquela semana e especialmente aquele dia, o grande dia do Calvário. Aparentemente sombrio, um dia triste, é certo, pelo desfecho, mas também um dia que marcaria para sempre toda a humanidade, a história de cada um de nós. Por isso, talvez, Emmanuel tenha dado esse título ao capítulo em que se recorda desse dia. No capítulo 8º da primeira parte da obra Há 2000 anos, o título é No Grande Dia do Calvário. Só para a gente entender melhor o que estava ali, o que a humanidade viu, embora muitos não enxergassem de fato, mas o que foi possível ver para os que tinham ali olhos de ver naquele dia fatídico. Pelos olhos da matéria, um dia de sombras, um dia de tristeza apenas, um dia de angústia, mas quem pudesse contemplar aquele coração, aquele testemunho, aquele homem que subiu o monte de cruz aos ombros, aquele que, naquela posição que marcaria os séculos, né, erguido no madeiro, haveria ainda de rogar a Deus perdão por todos nós. Quem pudesse contemplar essa cena com os olhos do Espírito, certamente entenderia que o mundo não viu luz maior do que a que se projetou naquele dia, daquele coração. É o que Emmanuel vai chamar de glória oculta da crucificação. A glória é somente vista por aqueles que já transcenderam um pouco o imediato, a limitação humana, e conseguem ver, para além dos sentidos, os valores espirituais em jogo. Os valores reais da vida que brotam dos sentimentos, que brotam da fidelidade, da consciência serena e fiel ao bem e à lei de amor. E ali, naquele dia, nós vemos o ápice, o auge de um testemunho. Porque, em verdade, não foi só esse o grande dia de Jesus. Toda a sua vida foi um hino de fidelidade à lei divina, de amor, de bondade. Mas Emmanuel definirá para nós no livro Consolador, na questão 286, que o Calvário foi o grande coroamento da obra de Jesus, da obra de sacrifício, da obra de renúncia. E foi justamente todo o contraste que marcou aquele dia que o fez ser gravado, né? Que o gravou para sempre, de maneira indelével, inapagável, na memória dos séculos, no coração das criaturas. O contraste entre o que aquele homem representava e o que nós, humanidade, ainda representávamos, a posição em que ainda estávamos. O Salvador, que ali não se salvava. O príncipe da paz, que ali era vítima da guerra dos interesses inferiores. Né? Aquele que só a bondade havia semeado, espalhado, que colhia agora a ingratidão, a traição, a indiferença e o desprezo. Enfim, todo um jogo de contrastes. A luz divina do Cristo com as sombras ainda densas, humanas, mas justamente por esse jogo de contrastes e por essa luz de modo nenhum ter se apagado, pelo contrário, se acendido ainda mais diante do ataque da sombra, é por isso que esse dia ficou marcado na história dos séculos. Por isso Emmanuel menciona, então, no início desse capítulo, no grande dia do Calvário. E a gente vai aqui buscar recorrer a um pequeno trecho da sua descrição do que foi esse dia, já ao final do capítulo, para a gente ir conectando o coração à experiência.
porque no que diz respeito ao estudo, à compreensão do Evangelho, bem como da doutrina espírita, não basta simplesmente raciocinar. É óbvio, é natural, na doutrina espírita somos convidados ao exercício do raciocínio, de uma fé racional, também no estudo do Evangelho, obviamente. No entanto, a razão por si só, quando desamparada pela falta do sentimento que ilumina, das intenções mais nobres, da sensibilidade moral daqueles que amam, ela muitas vezes entra num labirinto sem saída, se perde, se frustra por não alcançar realmente toda a profundidade e a riqueza de determinados conceitos, experiências, reflexões. Por isso a importância de conectarmos o nosso coração a qualquer estudo no que diz respeito ao Evangelho e ao Espiritismo. Por isso a orientação de Jesus, por exemplo, a Nicodemos, registrada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Nicodemos, tens raciocinado muito sobre a lei, mas não tens sentido a lei. Quando começares a sentir a lei, a sentir realmente, a conectar o coração à experiência, àquilo que você observa, contempla, estuda, é então que as bases da vida estarão sendo realmente renovadas, pois tudo começa no sentimento, no coração. É a base de tudo. Por isso a gente quer ir aqui a esse enfoque, né, buscando sentir, de acordo com a descrição aqui de Emmanuel, né, o que Públio Lentulus viveu naqueles dias. Então, lá ao final do capítulo, ele diz assim: de uma das janelas do palácio, considerou ele, Públio Lentulus, penalizado, o desprezo infligido àquele homem que um dia o dominara com a força magnética de sua personalidade incompreensível, observando a ondulação da turba enfurecida ao sair o inesquecível cortejo. Então ele descreve aqui os acontecimentos logo após a decisão de Pilatos, então, de lavar as suas mãos e entregar Jesus à turba, entregar Jesus para a crucificação. Ele contempla a turba parecendo como que uma onda, né? Essa onda das paixões, esse turbilhão da insânia humana que ao longo dos séculos até aqui tantos males, tantas dores e aflições gera. Quando nesse comportamento de massa, de manada, vamos dando vazão à nossa animalidade, agindo em completa desarmonia com a lei divina e em prejuízo de nós mesmos, para colher mais adiante decepções, desilusões, reparações amargas. Assim, naquele dia inesquecível, a multidão que havia sido beneficiada por tantas bênçãos da parte de Jesus, pela instrução, pelas curas, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor, a multidão ali, em boa parte, voltava as costas àquele amigo divino que não havia se acomodado com certas conveniências do mundo, com certos interesses da multidão, bem como com certos interesses dos poderosos de então, por escolher a via mais difícil, a do sacrifício, a da renúncia, a da humildade, e não a da força e da imposição, Jesus foi desprezado pela multidão mesmo que auxiliou, bem como por aqueles que o temiam que a sua doutrina pudesse alterar o status quo das coisas como estavam configuradas. E intentaram, então, matá-lo, acreditando que com isso preservariam a sua condição ou eliminariam aquela ameaça, quando, em verdade, aquilo se mostrou justamente como a gravação, a fixação, como o estabelecimento definitivo daquela mensagem para todos os séculos do porvir. Mas ele contempla, então, o orgulhoso senador que, embora todo o seu orgulho, reconhecia naquele homem um justo, reconhecia ali algo de maior, algo que ele não pôde resistir em todo o seu orgulho naquele encontro junto ao lago de Genezaré,
quando, apesar da sua condição de senador, patrício romano, diante daquele simples galileu, sem que pudesse atinar para a brevidade em que tudo se deu, logo estava ou se via de joelhos perante aquele homem. Que força era aquela? Que personalidade era aquela, como ele diz aqui, incompreensível, da qual irradiava tanta força, uma força envolvente, uma autoridade moral, algo que ao mesmo tempo representava energia, força, mas também ternura, carinho, acolhimento. Que figura era aquela? E que triste desfecho era aquele para alguém que, até então, só havia auxiliado, semeado o bem? Onde os amigos, onde os auxiliares? Por que tamanha insânia da multidão? Por que inimigos tão cruéis? Por que inimigos tão ferrenhos? Se ele buscava ali ajudar de alguma maneira, né? Então ele fica a pensar e a contemplar da janela do palácio ali de Pilatos o desprezo infligido àquele homem, o desfecho triste, doloroso que aquele homem encontrava. Não via mais ao seu lado os discípulos que antes o acompanhavam em toda parte, só o via acompanhado por algumas mulheres piedosas, dentre elas a sua mãe, cuja fisionomia era de emocionar, era de comover, diante daquele quadro que ela contemplava do próprio filho submetido ao suplício. E aí ele prossegue na sua descrição. Aos poucos, a praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. Então, aos poucos, na medida em que se dirigiam lá para o Calvário, lá para onde se deu o desfecho, a praça se tornava vazia, se aquietava. À distância, no entanto, ouvia-se ainda a vozeria da plebe, aliada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo, que, aliás, não era incomum na Palestina, esse tipo de pena, né, esse tipo de aplicação de pena com a crucificação, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental, em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Então, já num tom, num clima de indiferença quanto ao destino daquele justo, que era injustamente martirizado, ficaram ali os romanos, os demais acompanhantes ali de Pilatos, a comentar a fúria, a insânia da plebe, né, enfurecida. Daí a minutos, Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos, mandava servir doces, vinhos e frutas. Então, uma festa, como se nada demais estivesse acontecendo. Como se ali, fora daqueles muros, ali num monte não muito distante, não estivesse sendo decidido um dos momentos, senão o momento mais culminante para a história evolutiva do orbe, quando o próprio governador planetário encerrava a sua missão no plano dos encarnados para seguir, é claro, como espírito, nessa incumbência que havia assumido antes que Abraão fosse, nessa incumbência que havia assumido antes que o próprio mundo fosse. Então, comemoravam como se fosse mais um dia corriqueiro, mais um dia comum, não dando mais tanto valor àquele acontecimento, embora tivesse impactado Pilatos aquele julgamento, embora ele soubesse que estava diante de um justo, até fez alguns esforços para tentar salvá-lo, mas acabou cedendo às conveniências, com medo de perder favores, privilégios e etc. Estavam ali, naquela posição meio que indiferente, quando, não muito distante dali, um acontecimento sublime se dava, que, como dissemos já, marcaria a história para sempre. Enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas
Mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Mal tinham ideia, os que ali estavam, Públio Lentulus inclusive, do que se processava naquele dia, porque ainda muito presos à visão, ao olhar do mundo. Mas quem quer que contemplasse aqueles acontecimentos pelas lentes do Espírito, como mais tarde Públio Lentulus o faria, depois como Nestório, depois como Emmanuel, aí já desperto para a grandeza do Mestre e do Evangelho, quem contemplasse aqueles acontecimentos por essas lentes, ali veria a mais bela, a mais sublime luz que já se acendeu para a humanidade. O ápice, o auge da exemplificação do amor mais absoluto e mais desinteressado, do perdão incondicional, da fidelidade integral a Deus, do bem completamente despojado, completamente desinteressado. Ali se fundem todas as cores, todos os matizes, todas as cambiantes da perfeição espiritual, da maior perfeição espiritual que a humanidade terrestre já pôde ver, já pôde receber aqui no mundo. Isso é o que marca esse dia, é o que grava esses acontecimentos, bem como a mensagem que ali ecoou, a história do seu portador, daquele que a vivenciou, grava isso nos séculos. E é com isso que nós precisamos nos conectar, para entender, então, qual o símbolo, o que representa tudo aquilo na nossa vida hoje. Aquela jornada de Jesus. Desde o momento em que, então, Pilatos lava as mãos e o direciona para a crucificação, toda aquela sua jornada de cruz aos ombros, subindo, Calvário acima, culminando na prova, no testemunho, melhor dizendo, não na prova, no testemunho da cruz, que mais tarde, então, resultaria na ressurreição. Na mensagem gloriosa, inesquecível da ressurreição, da vida triunfante para além da morte, da justiça, do amor que sempre vencem no seio, no mecanismo da criação. E é por isso, então, que vamos agora a uma outra mensagem, uma vez que já conectamos o nosso coração a essa experiência, uma mensagem de um espírito por meio do nosso querido Chico Xavier. O espírito se chama Agar, que tem algumas mensagens bem interessantes, muito belas, por meio da mediunidade do Chico, e que no capítulo de número 20 do livro Cartas do Alto, portanto, uma carta do alto para nós, nos traz uma reflexão justamente sobre aquele acontecimento, mais especificamente sobre aquela jornada, a jornada de Jesus Calvário acima, até a cruz e posteriormente à ressurreição. Jornada essa que cada um de nós, em escala, conforme o patamar em que estamos, haveremos de trilhar também. Assim como Jesus o teve, o seu caminho Calvário acima, nós o teremos também. E é imprescindível aprendamos com o exemplo, com o testemunho de Jesus, para que em nossa jornada de ascensão não nos percamos. Não percamos a oportunidade de seguir, de subir, de avançar, levando a cruz aos ombros, mas fincando-a, plantando-a como uma seta que nos aponta para o mais alto, como uma alavanca que há de nos projetar a maiores, mais elevados planos da vida abundante com Jesus, a fim de convertermos, então, efetivamente, como define Maria Dolores, a nossa cruz em uma ponte de luz, descerrando-nos horizontes novos de vida e de libertação. É isso, em síntese, o que representa a crucificação.
A morte de algo em nós, de um velho eu, de um antigo modo de ser, o deixar para trás de uma série de ilusões, de amarras, de prisões que criamos e mantemos em nós mesmos, para nós mesmos, para que com o Cristo, na cruz, dos nossos testemunhos, dos nossos deveres bem cumpridos, nos alcemos à liberdade que ele propõe, que ele promete a todo discípulo seu. Nos alcemos a planos de maior compreensão da vida, de maior percepção da lei, de nosso Pai, enfim, para que incendiemos o nosso coração com maiores expressões de amor, de fidelidade, de esperança. Tudo isso nessa glória oculta da crucificação, conforme a expressão de Emmanuel. Então a mensagem se intitula Calvário Acima. E Agar começa dizendo assim para nós: o calvário das provas terrenas é o preço de nossa ressurreição. Em outras palavras, amigos, traduzindo todo o simbolismo do Evangelho, não há ressurreição, e o que entendemos aqui por ressurreição? Vida nova, vida renovada, é quando morre um velho eu, é quando parte ou mais uma parcela do nosso egoísmo morre junto às cruzes dos caminhos ou do caminho, para que nasçamos em uma nova versão mais livres, mais plenos, mais capazes de amar, de servir, de ajudar, de comungar com Deus e com a sua lei. O preço dessa ressurreição, de uma vida nova, é a luta. O preço do progresso, do aperfeiçoamento espiritual é o sacrifício de nós mesmos, para que, trabalhados então pelo cinzel das experiências difíceis, das vicissitudes, como define Kardec, possamos nos elaborar um pouco mais, enquanto obras em construção. Porque a maior obra que todo espírito tem a realizar na sua jornada é si mesmo, a si mesmo, fazer-se a si mesmo. Obra divina, estátua puríssima, belíssima, que um dia refletirá a beleza divina. Nós somos a principal obra a fazer, mas há um preço para isso. O preço da luta, das provas, das cruzes que temos de suportar. Porque só elas, bem conduzidas até o Calvário, da elevação, do testemunho, da aplicação, só elas poderão nos descolar do terra a terra, do apego à matéria, ao chão duro do mundo, e nos projetar aos céus, a outros reinos, a outras dimensões, a maiores percepções no seio da criação infinita. Então, olha como ela já começa, o Espírito aqui já começa trazendo para nós, né? O calvário das provas terrenas é o preço da nossa ressurreição. É o caminho para a libertação, para a conquista do reino dos céus em nós. Me recordo aqui de um outro fato, de um outro acontecimento que se deu justamente naquela semana em que estamos aqui agora a recordar, logo após a entrada de Jesus no domingo de Ramos, em Jerusalém, a entrada triunfal em que Jesus é recebido com hosanas, com louvores. Conta-nos Humberto de Campos, irmão X, no livro Cartas e Crônicas, capítulo 5, que ele estava na casa do curtidor Arão e conversava ali com Zacarias, que havia vindo de Jericó, onde possuía ali extensos vinhedos. E Zacarias queria informações acerca daquele reino de Deus, daquele reino dos céus, sobre o qual Jesus falava. E então que Jesus está ali lhe esclarecendo e falando das belezas desse reino. As belezas do amor, da fraternidade, todas as barreiras superadas, todos os muros derribados, pontes entre os corações, o amor, a paz, a fraternidade reinando. Ele vai descrevendo as belezas desse amanhã, desse futuro da humanidade. E então Zacarias e os demais que estavam ali, a multidão se apinhava em torno da casinha, todos querendo ouvi-lo, todos querendo saber sobre o que ele falava.
Zacarias, né, se impressiona com aquela descrição e diz: Senhor, eu percorri todo o caminho de Jericó até aqui. De casa em casa, de vila a vila, há sempre um caminho ali muito bem definido. Agora a pergunta é: qual o caminho para este reino? Se nós temos o caminho de Jericó para Jerusalém, da Judéia para a Galiléia, qual o caminho para este reino? Né? Por isso o título da mensagem é O Caminho do Reino. E então Jesus começa a descrever o que é esse caminho. Ele diz: este caminho é uma longa subida. Mas nesse momento a multidão invade ali a casa e não permite que Jesus termine, né, a sua consideração, a sua explicação, o arrebata, o leva lá para fora, para uma praça, para seguirem com as comemorações, para seguirem com aquelas hosanas, e enfim, Jesus não consegue concluir a resposta. Diz apenas essa primeira parte: o caminho para este reino é uma longa subida. E Zacarias se afasta então, como ele havia vindo para a cidade justamente pelas comemorações da Páscoa, ele aproveita para visitar alguns parentes no Vale do Rinom, e ali fica por alguns dias. Quando ele retorna, já era a sexta-feira, quando de repente ele vê uma cena, né, que o deixa sem chão. Aquele mesmo mestre, aquele mesmo Jesus, que poucos dias antes havia sido aclamado, exaltado pela multidão, estava agora de cruz aos ombros, sendo insultado, sendo agredido, ofendido pela multidão, seguindo naquele caminho em direção ao Gólgota, em direção ao Calvário. E Zacarias fica absolutamente impressionado, mas como pode, né, as circunstâncias se alterarem tanto em tão pouco tempo? Então que ele tenta se aproximar, vencer ali a multidão, né, passar no meio das pessoas, chega perto de Jesus e diz: Senhor, Senhor. E então Jesus, lembrando da pergunta que havia ficado por responder, diz: sim, Zacarias, quem quiser alcançar esse reino terá de avançar aí por uma ladeira escabrosa. E é então que, prosseguindo, Jesus aponta para frente, para o caminho, para as pedras do caminho, a poeira, os insultos que o esperavam nessa jornada, e então conclui: se alguém quiser alcançar o reino, Zacarias, este é o caminho. Ou seja, Calvário acima, Zacarias, todos aqueles que quiserem vencer a si mesmos, porque enfrentarão incompreensões, ingratidão, ódio, perseguição, mas nem por isso desanimarão, porque têm em vista o Mestre que foi à frente, que percorreu esse caminho também, legou-nos o exemplo, tomou também a sua cruz, para que a nossa se fizesse mais leve, para que os horizontes se fizessem para nós menos sombrios, como eram os horizontes daquele dia, para que a esperança jamais fenecesse em nosso coração e que para que soubéssemos que Ele estaria sempre conosco nessa jornada Calvário acima. Por isso, prossegue aqui Agar: agradeçamos a poeira da senda que atravessamos sob o peso da cruz, bendizendo as chagas que purificam o coração. Porque é isso, amigos. Quanto as dores não extraem de nós. Quantas coisas as dores não quebram em nós. A dureza do orgulho, a dureza da indiferença, a frieza do egoísmo, qual gelo. Tudo isso, a dor, o sofrimento, as lutas, as mais intensas da vida, vai quebrando, vai trabalhando, vai cinzelando em nós. Quanto as chagas das lutas morais não extraem de nós em termos de vícios, de corrosivos internos, do pus, né, moral que muitas vezes ali trazemos, quanto essas chagas morais não vão nos purificando. A chaga de uma enfermidade com a qual a gente lida, a chaga de um revés, de uma circunstância inesperada que nos traz dor e aflição, quanto isso não vai extraindo de nós, porque sabemos, na dor, o quanto a gente
aprende a se despojar. Na dor, o quanto o supérfluo perde valor. O quanto a distração, a ilusão no mundo deixa de ter sentido. O quanto a dor nos educa nesse aspecto, ensinando-nos a identificar com clareza o que é essencial na vida, o que é o mais fundamental na vida. O quanto a dor remove as escamas dos nossos olhos, como no caso de Saulo, o quanto a gente passa a enxergar melhor o outro, às vezes ao nosso lado, mas até então ignorado, quando estamos sofrendo, como a dor nos humaniza. É o que Ananias disse a Saulo, é o que mais tarde ele diria, quando eles passavam por aquela experiência difícil, em quase naufragaram ali a caminho de Roma. Ele diz, veja como a dor nos humaniza, nos irmana, meus irmãos. Porque ali estavam indivíduos das mais diversas etnias, culturas, classes sociais, unidos pela aflição, irmanados pela aflição. Então é isso tudo que a dor, as chagas, as cruzes vão fazendo conosco. Na medida em que a gente avança com ela, a gente vai deixando para trás peso morto, desnecessário, extra e estéril e inútil, para que nos façamos cada vez mais leves, de modo que, em alcançando o Calvário, consigamos desferir voos mais altos, porque já não mais estão presos ao mundo, já não mais presos ao peso da materialidade e do apego. Por isso ela diz, agradeçamos a poeira dessa senda e essas chagas que nos purificam, porque a dor se acrescenta muito aprendizado, muita sabedoria, remove muita ilusão, remove muito do supérfluo e muito da nossa indiferença e da nossa dureza. A dor revela júbilos sublimes, como a noite descerra as maravilhas celestiais. Tenhamos coragem, ainda e sempre. Como diz Guimarães Rosa, o que a vida pede de nós é coragem, porque ela é assim mesmo. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E é muitas vezes passando pelos vales sombrios da dor que a gente aprende, treina o olhar para ver a beleza das estrelas que antes não enxergávamos nos momentos de claridade, de facilidade. Então a dor traz também júbilos sublimes, júbilos ocultos para os que têm olhos de ver, para os que desenvolvem um coração de sentir, a sensibilidade necessária. Enquanto escalamos o monte da redenção, o suor e o pranto da fadiga nos expurgam a face, muita vez enevoando-nos, a visão. Contudo, atingiremos o alto e de joelhos, abençoaremos os espinhos que nos dilaceraram e as pedras que nos feriram. Isso é unânime dos espíritos conscientes, dos espíritos mais elevados que voltam para relatar suas experiências. É unânime da parte deles. Todos eles agradecem, exaltam as cruzes que transportaram em vida, os espinhos que lhes marcaram a senda. Agradecem de joelhos a bênção das lições vivas que as cruzes lhes trouxeram, que as dores lhes proporcionaram. Não que buscassem e cultuassem a dor, não é essa a ideia, mas aprenderam a acolher o seu papel de mestra divina, a acolher a sua austeridade, as lições ocultas de que ela é portadora, como nos diz Leon Denis no maravilhoso capítulo 27 do seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, por ora, muitas vezes, o olhar estará enevoado pelo suor, pelas lágrimas, mas depois estará cristalina a nossa visão, porque com ela ganharemos discernimento. No dever bem cumprido, na fidelidade mantida, mesmo em meio à luta, é aí que está o melhor meio de purificação íntima do nosso olhar, da nossa percepção para com a vida. E é assim, em verdade, que evoluímos, como diz Chico, desidratando, seja pelo suor
ou pelas lágrimas, são essas gotas por nós derramadas, gotas de luz, as que se convertem depois em tesouros, os tesouros imperecíveis no escrínio do nosso coração. Cada gotinha dessa, de suor ou de lágrima derramada, será luz para o porvir, para o nosso olhar. E aí, mais adiante, ele prossegue. Busquemos a alegria recôndita das almas que gradativamente se libertam dos compromissos com a sombra e acariciam as promessas da luz. Então, o que é Calvário acima? É gradativamente nos libertarmos dos compromissos, das amarras, das algemas com as sombras do passado, para acariciarmos, acolhermos, sentirmos mais perto de nós as promessas da luz, as promessas do futuro. É deixarmos cada vez mais o vale da animalidade, dos instintos e das paixões, para sentirmos cada vez mais próximos da grandeza, da presença de Jesus, que nos prepara para a construção da angelitude. É fazer, então, essa jornada subindo essa escada ascensional de Jacó, que nos projeta aos patamares culminantes, né, da evolução na medida em que nos esforçamos. E desfrutaremos a divina serenidade daqueles que selam na renúncia e no sofrimento a certeza da própria renovação. Então, o sofrimento vivido com renúncia, a luta vivida com fidelidade, a dificuldade vivida com amor e com esperança, estes são os selos que atestam renovação, que garantem renovação e crescimento do espírito. Portanto, é a cruz bem transportada, transformando-se em ressurreição. Em Jesus nós vemos o símbolo no seu ápice, mas isso se aplica com a devida escala, com a devida proporção a cada um de nós. Mais adiante ainda na mensagem, ele prossegue: seja o Cristo nosso exemplo constante. Recordemo-lo em todas as nossas horas, para que o tempo não seja para nós um empréstimo frustrado. Ou seja, para que este que é o maior, o mais valioso patrimônio que de Deus temos recebido junto de nossa vida, o do tempo, para que ele não seja empréstimo frustrado, para que não sejamos nós aquele da parábola dos talentos que enterrou o talento, frustrando os benefícios do tempo. Lembremos-nos de Jesus. Associemos coração e mente a ele, ao seu exemplo, abrindo para nós, indo adiante, ele próprio nesse Calvário acima, para que o nosso Calvário seja também trilhado, para que a nossa cruz seja também sustentada. Porque, tendo esse exemplo de Jesus a nos inspirar, não nos faltarão forças. Dizia Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Jesus for para nós esse exemplo constante, o tempo de modo nenhum será frustrado ou estará frustrado, porque estaremos preenchendo o tempo com o que semeia e garante a colheita na eternidade. O amor. Só o amor, a sementeira do amor no tempo, prepara a eternidade. A glória, a luz, a felicidade na eternidade. E procuremos a Jesus, né? Cada dia, a fim de que saibamos desculpar infinitamente e servir sem esmorecer. Conclui ele então, nossas dificuldades são nossos guias, e os aguilhões do mundo, criando em nós desencanto e ansiedade, são as bênçãos de luz que nos incentivam à procura do céu. Nossas dificuldades são nossos guias, são elas que nos mantêm o rumo, que nos evitam as tantas distrações, os tantos caminhos em círculo, os tantos atalhos levando a abismos que temos tomado ao longo dos séculos. As dificuldades são, na verdade, escoras, são, na verdade, elementos delimitadores, orientadores que nos auxiliam a manter o prumo, o rumo em busca do alvo. E cada dificuldade, cada aguilhão desse mundo, cria em nós um incômodo,
crie em nós um anseio, um desencanto com o que é efêmero e transitório, estimulando-nos assim a subir, a avançar, buscando o que é definitivo, perene, eterno. Essa é a proposta que em Jesus foi exemplificada para que por cada um de nós pudesse ser também aplicada. Que Jesus percorreu para que cada um de nós possa percorrer também, Calvário acima, na nossa jornada de redenção, de sublimação. Que nos lembremos então daquele dia, daquela luz, daquele eco que segue a nos alcançar ainda hoje, daquele momento que marcou para sempre o coração de Emmanuel, que marcou certamente o coração de Agar, né, que trouxe aqui essa mensagem tão bela para nós, para que possamos também deixar o nosso coração se marcar, ser marcado por essa lembrança, pelo sentimento que vibrou naquela cruz, naquela subida, para que então não nos falte luz e força para fazer a nossa jornada em busca da ressurreição. Por isso concluímos, amigos, a nossa reflexão dessa noite com um poema, também intitulado Calvário Acima, do espírito João de Deus, o grande poeta português. No capítulo 118 do livro Relicário de Luz, ele nos diz: eis a luta, alma querida. Este é o roteiro da vida, se buscamos a ascensão. Por fora, golpes e dores, nos caminhos remissores e angústia no coração. Tempestades, ventanias, horas tristes e sombrias, incompreensão a gritar. A terra empedrada e dura, o desencanto e a amargura, no sonho a desesperar. Mas sigamos para a frente, embora a estrada inclemente, de ombros vergados à cruz. Vencendo a sombra e a agonia, alcançaremos um dia o monte da eterna luz. Subamos sem desalento, a palma do sofrimento é santa renovação. Quem com Jesus segue e lida, atinge os cimos da vida, ao sol da ressurreição. Que Jesus nos abençoe a todos. Calvário acima. Muita luz e muita paz com Jesus.